Era o tempo em que reis marchavam para a guerra. Forward! No retreat! A primavera havia chegado, e com ela o movimento dos exércitos, o som das espadas sendo preparadas e a expectativa de confronto entre nações. Israel estava em guerra contra os amonitas. Era o cenário natural para um rei guerreiro. Era o lugar onde Davi sempre esteve. Mas, naquele ano, algo mudou. Davi não foi. O homem que enfrentou um gigante quando ainda era jovem, que sobreviveu à perseguição de Saul, que liderou batalhas e construiu sua reputação no campo de guerra, agora permaneceu em Jerusalém. Ele enviou Joabe, seu comandante, e ficou para trás. E é assim que muitas quedas começam, não com grandes decisões erradas, mas com pequenas ausências, com o abandono silencioso daquilo que deveria ser feito. Naquele fim de tarde, Davi caminhava pelo terraço do palácio. De lá, ele via toda a cidade. Jerusalém parecia tranquila, distante dos conflitos que aconteciam longe dali. Era um momento de conforto, de aparente controle. Até que seus olhos encontraram algo. Uma mulher se banhando. O texto bíblico é claro. Ela estava se purificando conforme a lei. Não havia intenção de seduzir. Não havia provocação. Era um ato de obediência. Mas Davi não desviou o olhar. E esse foi o momento decisivo. Porque o pecado raramente começa com uma ação externa. Ele começa internamente, quando alguém escolhe continuar olhando, quando decide alimentar um desejo ao invés de rejeitá-lo. Davi viu e continuou vendo. Depois perguntou: quem é essa mulher? É Batseba, esposa de Urias, o heteu. Quem é essa mulher? A resposta veio carregada de avisos. Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Era o suficiente para parar. Mas ele não parou. Ele mandou buscá-la. E naquele momento, o rei cruzou uma linha invisível, mas definitiva. Uma linha que separa o controle da queda. O encontro foi direto, sem romance, sem construção emocional. O texto bíblico não tenta suavizar a situação. Davi a tomou. Um ato impulsionado por poder, desejo e ausência de limites. E então, silêncio. Por um tempo parecia que nada aconteceria, que aquela decisão ficaria escondida, enterrada no segredo do palácio. Mas o pecado tem uma característica inevitável. Ele sempre produz consequência. E ela veio em forma de uma mensagem simples: estou grávida. 3 palavras que desmontam qualquer tentativa de controle. Agora não era mais algo oculto, era visível, era mensurável, era inegável. Dentro da lei de Israel, aquilo era gravíssimo. Adultério era punido com morte. E Davi, o rei que deveria proteger a lei, agora estava do outro lado dela. Então, ele fez o que muitos fazem quando confrontados com as consequências. Traga Urias de volta da guerra. Tentou encobrir. Seu plano parecia simples e eficaz. Ele trouxe Urias de volta da guerra. A ideia era clara: fazer com que ele voltasse para casa, se deitasse com sua esposa, e assim o filho pareceria ser dele. Vai para casa, Urias, descansa. Fica com tua esposa. Mas Davi
subestimou algo essencial: caráter. Urias chega, mas não vai para casa. Ele dorme à porta do palácio. Quando questionado, responde: A arca e Israel estão em tendas, e eu entraria em minha casa para descansar? com uma integridade que expõe completamente a fraqueza do rei. A arca, Israel e Judá estão em tendas, e eu entraria em minha casa para descansar. Ele se recusa, não por obrigação, mas por honra. Davi tenta novamente. Dessa vez, o embriaga, mas nem mesmo o álcool quebra a convicção daquele homem. E nesse ponto, a situação muda completamente. Porque quando o pecado não pode mais ser escondido, ele exige uma decisão ainda mais grave. Coloque Urias na linha de frente e depois recuem. Sem saída aparente, Davi toma uma decisão extrema. Ele escreve uma carta para Joabe, uma ordem militar direta. Coloque Urias na linha de frente da batalha mais intensa e depois recue, deixando-o exposto. Era uma sentença de morte. E o detalhe mais perturbador de toda a história é que essa carta foi entregue pelo próprio Urias. Ele carregava, sem saber, o decreto que selaria o seu destino. A batalha acontece. O plano funciona. Urias morre. Mas ele não morre sozinho. Outros soldados também caem. Homens que não tinham relação com aquele pecado, que não faziam parte daquela decisão, ainda assim, pagaram o preço. O impacto disso é profundo. O pecado de um homem afetou muitos outros. E quando a notícia chega até Davi, Isso acontece na guerra. Não desanimes. sua reação não é de desespero nem de arrependimento imediato. Ele recebe a informação com frieza estratégica, como alguém que acredita ter resolvido o problema. Mas havia algo que ele não podia controlar. Deus havia visto tudo. Nada estava oculto. Nada havia sido esquecido. O profeta Natã entra em cena, mas ele não começa com acusação. Ele conta uma história. Um homem rico com muitos rebanhos Havia um homem rico com muitos rebanhos e um homem pobre que tinha apenas uma ovelha. E o rico a tomou. a única ovelha de um homem pobre. Uma história simples, mas carregada de injustiça. Davi reage imediatamente. Sua indignação é intensa. Esse homem merece morrer. Ele pagará 4 vezes o que tirou. Ele declara que aquele homem merece punição. E então, Natã diz: Você é esse homem. Você é esse homem. Não há como fugir. Toda a construção, todas as tentativas de esconder, todas as decisões, agora estão expostas. E nesse momento, algo raro acontece. Davi, ela não tenta justificar. Pequei contra o Senhor. Não tenta negar. Ele simplesmente Tem misericórdia reconhece. de mim. Pequei contra o Ó Senhor. Deus, apaga as minhas Esse é transgressões. o ponto de virada. Porque o mesmo homem que caiu profundamente também se arrependeu profundamente. Nesse momento, nasce o Salmo 51, um dos textos mais intensos de arrependimento da Bíblia. Um clamor por misericórdia, por purificação, por restauração. Mas o perdão não elimina as consequências. O Senhor perdoou o teu pecado, mas a consequência permanecerá. O filho daquela relação morre. A casa de Davi passa por conflitos. A dor permanece como lembrança constante. E ainda assim, a história não termina em condenação. Deus concede graça. Outro filho nasce, Salomão. E através da linhagem de Davi, viria Jesus, o que mostra algo poderoso. A falha de um homem
não anulou o propósito de Deus. Essa não é apenas uma história sobre um rei, é sobre escolhas silenciosas. Tudo começou com um olhar, um momento aparentemente pequeno, sem testemunhas, sem pressão externa. Mas foi ali que tudo foi decidido. Porque a maior parte das batalhas da vida não acontece em público. Acontece no secreto, nos pensamentos, nas decisões que ninguém vê. E é ali que destinos são formados ou destruídos. Davi venceu gigantes em campo aberto, mas quase perdeu tudo em um terraço, sozinho. E isso revela uma verdade que atravessa gerações. A maior batalha de um homem não é contra inimigos externos, é contra si mesmo.